Momento da Palavra com o pastor Natanael Amâncio. Os filhos são herança de Deus. Na verdade, o Senhor nos dá para a gente cuidar. Na antiga aliança, uma mulher que não poderia gerar um filho, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. Portanto, ter filho sempre foi uma bênção de Deus. No Novo Testamento, essa visão ela caiu por terra, porque há muitas irmãs que não podem gerar um filho no seu ventre, mas são verdadeiras mães que têm cuidado através da oração, através do jejum e têm se dedicado a ministérios como crianças na casa do Senhor, a ministério de jovens e têm trabalhado abraçando e estendendo as mãos. A ordem de Deus desde o início foi crescer e multiplicar. Os filhos sempre teve da parte de Deus uma grande promessa. Na verdade, uma das promessas maravilhosas, o Senhor diz que derramaria do Espírito sobre filhos e filhas. Ele chegou a dizer que os filhos profetizariam, seriam cheios da graça de Deus. Mateus vai dizer assim, que vós sendo maus, quereis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará aquele que pedir. Portanto, nós entendemos pela palavra que se nós, como pais, como homens, queremos dar o bem para os nossos filhos, quanto mais o Senhor que é o verdadeiro dono desses filhos, porque Ele é o Senhor e os filhos pertencem a Ele. Quando nós temos, por exemplo, questões que fogem do nosso domínio humano, que nós não conseguimos resolver em questões familiares que envolvem os filhos, qual é o caminho? É entregar esses filhos nas mãos do Senhor. Colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode porque o Senhor é oleiro. Jeremias vai ter uma grande experiência quando ele mesmo, no capítulo 9, chegou a dizer que ele queria estar distante desses filhos, porque Israel se tornou como um filho rebelde, que virou as costas para o Senhor, que não aceitava as palavras vindas pelos seus santos profetas, ao ponto de Jeremias dizer assim, quem dera se eu tivesse uma estalagem de caminhante, instalaria essa estalagem lá no deserto, para ficar longe desse povo, que se diz seu povo, seus filhos. Aí o Senhor vai falar para ele assim, vem cá Jeremias, desce lá na casa do oleiro e preste atenção no que está acontecendo lá. E Jeremias vai. Quando ele chega, pela ordem da palavra Jeremias 18, diz a Bíblia que ele começou a prestar atenção, que o oleiro trabalhava nos vasos, construindo seus vasos, e de repente um dos vasos que ele fez se quebrou, mostrando a condição de Israel, que era vaso do Senhor, e que no meio da caminhada ele acabou se trincando e quebrando, quando desceu para Baal-Peor, por exemplo, para cultuar a Deus pagão. A quebra do vaso está mostrando exatamente a forma com que o povo desviou-se do Senhor, quebrando alianças, rompendo princípios e se distanciando. Mas ao mesmo tempo, o Senhor mostra para Jeremias o quê? Que mesmo por Israel ter sido como um vaso que se quebrou, rompendo alianças, descendo para Baal-Peor, se misturando com mulheres estranhas, casando-se com mulheres que não eram pertencentes ao povo de Deus. O Senhor mostra para Jeremias que a massa ainda estava em suas mãos, porque ele continuava a trabalhar no barro. De repente, ele percebe que o oleiro, ele pega aquela mesma massa, ele começa a trabalhar, ele começa a colocar mais alguns ingredientes na massa. Em nenhum momento você vai ver no texto o oleiro pegando aquele barro, aquela massa e descartando aquela massa. Em nenhum momento. Uma certa vez um irmão mandou para mim um dizer, dizendo assim,
Na olaria de Deus não existe lixeira. E eu fui prestar atenção naquela frase e entendi que, de fato, quando o vaso se quebra, que representa Israel, o Senhor não pega aquela massa e descarta ela para pegar um outro barro para poder tentar fazer um novo vaso. Não. A Bíblia diz que ele pega o mesmo barro, a mesma massa, e ele começa a trabalhar novamente. Ou seja, ele dedicou-se um pouco mais. Ele colocou algo a mais, mostrando o quê? Que o Senhor estava levantando os seus santos profetas para poder falar com os filhos de Israel, para tentar trazê-los através de cordas do amor. Claro que as repreensões de Deus era de fato o amor dele, quando entregava Israel, por exemplo, na mão do inimigo, porque os reis maus, eles eram chicotes de Deus, na mão de Deus, para também chicotear o seu povo, para fazer com que eles entendessem que eles precisavam voltar às raízes. Mas agora o oleiro está trabalhando. E o Senhor dizendo assim: você está prestando atenção, Jeremias? Sim, Senhor, estou prestando atenção. E ele está amassando. De repente ele faz um vaso novo, conforme lhe parecia bem fazer. Aí vem a palavra do Senhor para ele assim: Jeremias, porventura não poderei eu, o Senhor, que sou verdadeiro oleiro, fazer com a casa de Israel, a quem você está querendo deixar de lado e ir para o deserto, achando que esse povo de fato é muito ruim, e de fato era, não poderei eu fazer como fez esse oleiro? Que o vaso quebrou na sua mão, ele não descartou a massa, bendito seja o nome do Senhor, não jogou fora, portanto não jogue fora o que Deus tem te dado. Não jogue fora seus filhos. Entrega-os na mão do grande oleiro. Ouça, por favor. Não poderei eu fazer com a casa de Israel como fez esse oleiro? Aí vem Jeremias no capítulo 33. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir rapidinho. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é tremendo. Capítulo 31 e o versículo de número 31 também. Olha o que diz o Senhor para Jeremias. Eis que dias vem, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Porque eu sou oleiro. Eu posso fazer do meu povo um vaso novo. Com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram, ou seja, não fizeram conta do meu concerto e da minha aliança, mas desprezou a minha aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu lhe serei por Deus, por pai, e eles serão por filhos, ou por meu povo. Preste atenção que eu vou orar por você. O que é que o Senhor mostra para Jeremias agora? Este povo, Jeremias, estava me servindo simplesmente por causa das tábuas de pedra, por mandamentos de tábuas de pedra. Este povo está me servindo simplesmente por causa dos mandamentos que veio feito nas tábuas de pedra. E é por isso que eles romperam com a minha aliança. É por isso que eles se quebraram no meio do caminho. Só que daqui para frente, Jeremias, eu vou fazer um novo concerto, uma nova aliança. Eu vou escrever agora, não em cartilhas, os mandamentos, não em tábuas de pedra, os mandamentos, mas porei a lei, a palavra, e as escreverei
no coração deste povo. E eu serei para eles pai, e eles serão para mim filhos e filhas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Muitos filhos desprezam o conselho dos pais, não aceitam as palavras da mãe, desprezam até o altar. Sabe por quê? Porque eles só ouviram falar dos mandamentos, do cuidado do Senhor. Mas o seu coração ainda está vazio, porque não tiveram uma experiência pessoal com o Eterno. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pedir nesses dias de jejum: Senhor, se revela aos meus filhos, se faz conhecido a eles, porque cada um deles precisa ter a sua experiência pessoal. Eu falei com os irmãos outro dia que enquanto você pega pela mão, você leva os filhos aonde você quer. Enquanto você está com ele no colo, você leva para onde você quer. Mas chega um determinado momento que eles não querem mais segurar nas nossas mãos. Eles querem andar conforme o seu próprio coração. Eles querem seguir os seus próprios caminhos. E vem o sábio Salomão dizendo que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho possibilidade de cercar o caminho de um filho. Eu não tenho possibilidade de trancar a porta para ele não conhecer o mundo ou para ele não sair da presença de Deus. Eu não consigo fazer isso. Não adianta você pôr espião para poder fiscalizar a vida em redes sociais, para você saber quem é seu filho. Não precisa nada disso. O que eu preciso fazer é clamar a Deus dizendo: se revela a Ele. Mostra a sua glória ao coração do meu filho. Porque a hora que a palavra for implantada dentro do coração dos filhos, vai cumprir o que o salmista disse no Salmo 119. Eu agora escondi a sua palavra, não mais em cartilha feita por ninguém, não mais em tábuas de pedra. Eu agora escondi a sua palavra aqui, dentro do meu coração, para não pecar contra ti. É por isso que quem serve a Deus não pode servir a Deus por cartilhas de mandamento. Você precisa servir a Deus porque a palavra foi implantada dentro de você. E o amor de Deus revelado em seu coração faz você renunciar esse mundo perverso para servir a Deus à luz do Evangelho. É o que eu e você iremos fazer: colocar os nossos filhos debaixo das mãos potentes do Senhor, para que ao seu tempo o Senhor se revele a ele. Há mães que estão doentes porque os filhos saíram da presença de Deus. Há mães que estão em processo até de depressão por causa das filhas e filhos que deixaram o caminho do Senhor. Você não pode abrir o seu coração para isso. O que você tem que entender é que você teve o seu encontro com Deus. Mas você não pode fazer isso pelo seu filho. Não há possibilidade. Ele vai ter que ter um encontro com o Senhor, pessoal. De que maneira? Não sei. Talvez seja pelo caminho do amor, vindo para a casa de Deus, ouvindo a palavra. Outros, por meio de um incidente, de um acidente, de uma situação que eles vão ter que viver para poder compreender por que eles estão sobre a terra. Eu falei outro dia sobre Sansão, que ele só foi entender o que o Senhor tinha para ele quando os olhos da carne lhe foi arrancados pelos adversários para lhe abrir os olhos espirituais. Portanto, irmã, o Senhor é oleiro. Se o seu filho ou sua filha se quebrou por meio do caminho, entenda, o barro ainda continua na mão do Senhor. E a qualquer momento fará o Senhor um vaso novo sobre a vida dos seus filhos e o nome do nosso Deus será glorificado. Você recebe esta palavra? Então, se você recebe esta palavra, descanse
lança o teu coração e deixa o Senhor contornar todo esse caminho e entregar a vitória nas suas mãos. Eu quero agora orar com você. A partir de agora, momento de oração com o pastor Natanael Amâncio. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai que estás no céu, no bendito e soberano nome do Senhor, mais uma vez eu me coloco aqui para glorificar o teu nome, para exaltar o Senhor na beleza da tua santidade, para lhe render adoração, majestade e domínio, pois o Senhor é Deus nos céus e embaixo na terra, e não há lugar no mundo para o homem fugir da sua presença, pois Isaías vai nos informar que toda a terra está cheia da sua glória. Não há lugar no mundo para o homem se esconder da sua presença. O que os homens praticam em oculto, faz na face do Todo-Poderoso, pois o Senhor está contemplando e vendo tudo. Hoje nós iniciamos o propósito, Senhor, de mais uma semana ou de 7 dias em favor dos nossos filhos. Filhos que são herança do Senhor. Filhos que, como Israel, no meio do caminho se quebraram, desviando-se do justo caminho para viver em atalhos, para viver conforme o seu próprio coração caído, adâmico, da natureza humana, que é perversa, que se corrompe a cada dia. Mas nós olhamos para o amor do Senhor, quando não descarta a massa, aleluia, mas trabalha na massa, emprega mais força, emprega mais valores, aleluia, como usando caminhos para trazê-los de volta ao altar, por meio de uma palavra de amor, mas também por meio das correções, pois diz a sua Santa Bíblia que o Senhor corrige, açoita e castiga até todos quanto tem por filho. É a sua palavra que nos informa isto. E hoje nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós vamos entregar os nossos filhos em tuas mãos. Vamos pôr a cabeça no travesseiro e vamos dormir em paz. Vamos cuidar de nós. Vamos nos alimentar. Vamos cuidar da nossa vida espiritual também. Porque nossos filhos, nós estamos entregando as rédeas da história desses filhos nas mãos de quem pode dirigir direito. E não sou eu, mas o Senhor, que é Pai por excelência. Os nossos filhos pertencem a Ti. Senhor Deus, muitos deles saíram do caminho, porque não tiveram uma experiência real com o Senhor. Estavam até dentro da igreja, porque os pais os conduziam, mas nunca tiveram o processo do novo nascimento, do encontro real com o Altíssimo. Mas como nós temos zelado desses filhos, nós pedimos, se revela a Ele nesse caminho. Mostra a Tua glória para eles, lá, na condição em que eles se encontram. Aleluia. Aleluia. Mostra a sua glória para eles. Se revela a eles, para que eles possam tornar um vaso conforme a sua vontade. Nós queremos que seja feito tudo conforme o teu querer, conforme a tua
tua vontade, porque sendo assim, juntos nós glorificaremos o teu santo e precioso nome. Nesse dia 5 de maio, nós estamos entregando os nossos filhos nas mãos do Senhor. E queremos aqui, Pai, em viva voz, testemunhar para o Brasil e o mundo o que o Senhor fará dentro deste ano de 2024. Que se tem uma alma para ser salva, precisa ser de dentro da nossa casa. Aleluia! Esse ano será o ano da mudança de cativeiro. Será o ano da conquista da bênção de Deus para nossa casa. Portanto, entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, chegamos ao final em mais um momento com Deus aqui do projeto Casa na Rocha. E eu quero dizer para você que se esse vídeo te agregou algum valor, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, acionar o sininho das notificações para todas, deixa o seu like, o seu gostei e compartilha para mais alguém. Para aquela família que tem passado luta com os filhos, aquele amigo que você conhece, aquela irmã que tem uma guerra com os filhos, manda para ele esse vídeo, para que ele possa também fazer parte conosco do grande clamor pelos nossos filhos. E durante toda esta semana nós estaremos na presença do Senhor, tá bom? A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor.